Bem-vindos e bem-vindas para mais uma quarta literária. E hoje eu vou comentar com vocês sobre o último livro que eu finalizei, que é As Vinhas da Ira. Bom, esse livro foi, uma paixão, assim, para mim. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele é muito, muito, muito bom. Eu li ele pelo Kindle, né? O que significa que eu intercalei um pouco também com audiobook, né? Que eu peço pra Alexa ficar lendo e dar uma adiantada boa, porque é um livro muito longo, né? Então, às vezes estou lavando os pratos, né? Arrumando a casa, no trânsito, aí coloco lá e fico escutando. Inclusive, é uma boa dica. No canal passado eu tinha até um vídeo sobre os benefícios, né, de escutar audiobooks, principalmente nesse estilo aqui da Alexa, porque do Audible, por exemplo, eu já não achei tão positivo assim, porque você não tem a mídia física para fazer conferência, né, porque às vezes você perde alguma coisa, ou, sei lá, você quer ler uma parte e não tem, né, não só é áudio, aí fica mais difícil. Mas, enfim, qual que é a história do livro? Ele começa com um rapaz chamado Tom, meio misterioso, assim, a gente não sabe qual que é a dele, por que ele tá daquele jeito, por que ele tá vestido assim, o que ele tá fazendo. Mas ele pede uma carona ali para um rapaz e a gente entende no decorrer da história que ele tinha saído de uma prisão e que ele estava almejando, né, acreditando que ia conseguir trabalhar nas terras do pai dele. Então, seria, assim, tranquilo, né? Ele estava em liberdade condicional, né, o termo que era usado para isso, e ele ia ficar na casa do pai dele por um tempo, trabalhando na terra ali. Só que ele chega na terra do pai dele e tá arrasada, não tem nada ali naquela terra. Ele fica um pouco sem saber o que foi que aconteceu, e os capítulos eles são intercalados na história da família, né, do Tom, e ele intercala com capítulos sobre a forma geral do que vivia aquele povo, né, porque o objetivo do livro, eu acho, principal é falar sobre o sofrimento daquelas pessoas, sobre a hipocrisia da nossa sociedade, né, da gente ter terras e ao mesmo tempo não ter terras sobrando, terras improdutivas, né, e ter gente morrendo de fome olhando para aquela terra ali, não pode entrar, não pode cultivar, e vai ver o filho morrer, vai ver a família morrer, porque não tem o que fazer, não tem onde comprar, né, a hipocrisia da oferta e da procura, né, dos grandes empresários fazerem grandes ofertas para poder baixar muito o valor da mão de obra, e eles terem mais lucros, e ao mesmo tempo as pessoas que estão naquele exército de reserva que a gente aprende na escola, né, que precisa ter muitos desempregados para o valor da mão de obra ser baixo, porque eles não vão se importar de demitir você, porque eles podem, tem muita gente querendo aquele trabalho ali para não morrer de fome. Então ele vai apontar esses paradoxos aí, essa hipocrisia, inclusive de como os grandes agricultores conseguiram aquelas terras, né? A minha família tinha um sítio, né? Minha mãe é uma pessoa alfabetizada, né? Tinha graduação e tal, há muito tempo que ela comprou o sítio, então ela conseguiu uma parte da terra colocar em planta, fazer a documentação certinho, mas muitos dos vizinhos ali dos sítios, né? Eram coisas passadas de família a família, eles não tinham documentação correta. Então um dia veio um grande empresário ali, e por algum motivo ele conseguiu certidão de compra, né, de posse de propriedade daquelas terras todas, inclusive da minha mãe, que ela tinha escritura, tinha planta, e ele entrou contra a gente, todos os vizinhos, dizendo que a gente que estava invadindo a terra deles, e se não fosse, por exemplo, o terreno como o da minha mãe, de uma outra pessoa, que tinha realmente a documentação toda certinha, ele tinha conseguido, porque ele também tinha a documentação certinha, só que a dele era muito mais recente, né? Então, e aí depois eles vão cercar aquelas terras, como aconteceu com a minha mãe, cercam aquelas terras, e se você entrar, né, naquela terra que era sua, vem a polícia, né, e inclusive conseguiu liminarmente, né, a reintegração de posse, porque ele demonstrou que ele tinha os documentos, entendeu? E aí a gente vai vendo isso acontecer, né? No livro acontece isso. No início a gente também tem uma discussão sobre a tecnologia roubando, né, as vagas de emprego de gente que sempre trabalhou com o físico, né, com a mão de obra ali, e ela vai precisar entrar no mundo de tecnologia
né? No mundo que você vai precisar dirigir um carro, você vai precisar saber consertar um carro, é um mundo completamente novo. E me assustou muito o fato desse livro ser americano, porque ele tem essa puxada um pouco de crítica mesmo ao capitalismo, de ter sido um livro que foi justamente ali na época da Segunda Guerra, né? Na época que estava crescendo esses movimentos, né, de reforma agrária, de discussão mesmo sobre os direitos dos trabalhadores, e a Segunda Guerra com esse negócio dos judeus, o que estava acontecendo ali na Alemanha, né, acabou que nos Estados Unidos, no pós-guerra, foram sufocados, né, esses movimentos em prol do trabalhador, e a gente sabe hoje que nos Estados Unidos é esse terror aí de direitos trabalhistas. Mas, apesar disso, foi um livro que eu, quando estava vendo, né, os releases, né, os comentários das outras pessoas, elas falaram que foi um livro que foi muito vendido lá, que ele chegou a tocar muita gente, né, mudar algumas coisas, não muitas coisas, né, mas chegou a mudar, né, como as pessoas viam, né, essas pessoas pobres como não pessoas, né, porque nos Estados Unidos tem muito essa parte também de estado, né, do território do estado, então eram pessoas de outros estados invadindo o seu estado, né? Então, essas pessoas pobres não eram pessoas, eram, né, mereciam mesmo a fome, e elas eram, porque você tá morrendo de fome, então, roubam, né? Você vê seu filho morrendo de fome, rouba um pão, rouba uma carne, alguma coisa para a pessoa sobreviver, e aí isso causa insegurança, mas a insegurança, na verdade, quem está causando não são aquelas pessoas que estão roubando para não morrer de fome, quem tá concentrando aquela renda, né? Quem tá com tanto dinheiro que ela não tem onde gastar. É como diria o Pequeno Príncipe, né? A pessoa só tem estrelas, porque ela tem 1 milhão lá, não 1 milhão, que 1 milhão não é muito dinheiro, mas lá a pessoa tem 30 bilhões lá para ter estrelas, porque ela não usa aquilo, não tem como ela usar aquilo, aquilo chega um topo de consumo ali que você não tem o que fazer, você não vai gastar tanto em um dia. Enfim, essa concentração de renda que tira o dinheiro de pessoas que precisavam, né, de renda para poder sobreviver, é o que causa violência. E ele vai explicando bem, mastigadinho, né, tanto na esfera macro como na esfera micro. Então, nossa, muito positivo, achei muito bom, muito didático, assim. A tradução, eu vi também pessoas comentando que o livro mesmo, né, o livro em inglês, é muito difícil de ler, porque é um livro além de antigo, que traz o dialeto da região, mas a tradução dessa edição que eu li tá excelente, super tranquilo, você entende tudo, muito didático. Inclusive tem um filme que também é bem premiado, eu não assisti o filme ainda, mas já vi que tem disponível 100% no YouTube, então já deixo aqui minha recomendação para vocês também irem atrás, porque falam que é muito bom, que foi bem recebido na época, é em preto e branco, eu acho. Mas assim, recomendo, aconselho. Eu vou assistir também e depois a gente dá uma comentada aqui. Enfim, além dessas questões de tecnologia, da questão social, da questão da reforma agrária, o livro ainda, o contexto que ele foi escrito foi de um grande problema ambiental que assolou ali os Estados Unidos. Então, gente, é um livro assim de todo de ser uma história boa. Durante toda a história você está investido. A família ela está sempre passando por vários obstáculos, né? Então você está sempre não existe um obstáculo final e durante todo o livro você é enrolado, não. A cada momento eles vão vencendo um e vai aparecendo outro, e né, você vai se encantando com aquela família, com a forma como eles levam as coisas, como aquela gente toda acaba levando as coisas ali. Você vê que também não tem uma dicotomia mal-ruim, tem um momento ali que entra uma parte religiosa, e eu já fiquei, ai meu Deus, vai puxar pro proselitismo religioso, né, para aquela coisa, aquele negócio. Não, ele é o contrário, ele faz a crítica à religião, a crítica a essas pessoas que pela falta, elas se tornam não religiosas, porque eu considero que existe um link, né? Não só eu, né? Pesquisas aí consideram que existe um link de quanto mais pobre é uma população, de quanto mais necessidades ela tem, mais religiosa ela é. Então, essas pessoas são religiosas, mas aí tem um grupo que virou radical e começa a ter várias ressalvas até a forma de viver
dos seus iguais, né, ali, né, de achar que tudo é muito ruim, que aquelas pessoas não vão pro céu, etc, etc. Então até nisso o livro é positivo, assim, ele não faz, ele também não tenta salvar mocinhos. Uma das coisas que eu achei mais, assim, é que, tal qual Game of Thrones, né, na sua boa era, ele mata os personagens principais, ele some com os personagens, você tá apegado ao personagem, ele simplesmente some, como é a vida, né? A vida não tem personagens principais, a gente tá aqui vivendo, mas não tem personagens principais, então a qualquer momento alguém que é importante aqui para o nosso grupo, né, que é importante aqui para nossa família, pode simplesmente sumir por algum motivo, né? E isso fica, assim, não é uma história que é boa, assim, boa, mas é uma história que abre sua mente, que é gostosa de ler, então, nossa, 5 estrelado, favoritado, recomendo muito a leitura. Por isso que eu quis fazer também um vídeo especialmente para ele, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Estou fazendo quartas literárias, junto com quartas de casa, aí, de coisas para casa. Estou falando também um pouco do enxoval do bebê, estou falando sobre várias coisas, né, porque a vida da gente é bem variada. Então, espero que vocês acompanhem o canal e que ele continue crescendo. Beijos e até a próxima.